vez mais muito bem-vindos à nossa casa espírita, à Fraternidade Espírita Cristã. E tenham um excelente ano novo. 2021 começou, este é o nosso primeiro trabalho, a nossa primeira palestra do novo ano. E como já é habitual, nós hoje iniciamos uma rubrica que achamos extremamente importante, a Revista e Revista, que é uma rubrica que nos vai ocupar nas palestras de janeiro e fevereiro, uma rubrica dedicada ao estudo da Revista Espírita. É uma obra, toda ela redigida, trabalhada por Allan Kardec, e de que nós espíritas conhecemos pouco. A generalidade dos espíritas conhecemos pouco. Mas é uma obra valiosíssima, com informações, reflexões da época de Kardec, e que muitas delas foram fundamentais na construção da doutrina espírita, na continuação da construção da doutrina espírita. Hoje temos então a primeira palestra em torno da Revista Espírita. Ela vai ser apresentada pela Cláudia Lucas que traz um tema, os espíritos barulhentos. Aqueles temas de que logo à partida, só pelo título, nós já ficamos com muita curiosidade de perceber de que modo é que Allan Kardec tratou situações, fenómenos, acontecimentos da sua época que chegavam ao seu conhecimento e que depois eram trabalhadas por ele na Sociedade Parisiense de Estudos Espíritas, com o seu grupo de estudo e de trabalho que era absolutamente presente, que estava sempre muito presente, muito integrado nesse objetivo maior de Jesus, que era trazer-nos a doutrina do Consolador. Como habitualmente, vamos então iniciar a nossa reunião pela leitura, preparação da nossa mente, união dos nossos pensamentos nessa preparação para melhor compreendermos aquilo que Jesus e os bons espíritos nos querem trazer. O tesouro enferrujado. O vosso ouro e a vossa prata se enferrujaram, disse Tiago. Os sentimentos do homem, nas suas próprias ideias apaixonadas, se dirigidos para o bem, produziriam sempre, em consequência, os mais substanciosos frutos para a obra de Deus. Em quase toda a parte, porém, desenvolvem-se ao contrário, impedindo a concretização dos propósitos divinos com respeito à redenção das criaturas. De modo geral, vemos o amor interpretado tão somente à conta de emoção transitória dos sentidos materiais, a beneficência produzindo perturbação entre dezenas de pessoas para atender a 3 ou 4 doentes, a fé organizando guerras sectárias, o zelo sagrado da existência criando o egoísmo fulminante. Aqui, o perdão fala de dificuldades para expressar-se. Ali, a humildade pede a admiração dos outros. Todos os sentimentos que nos foram conferidos por Deus são sagrados. Constituem o ouro e a prata da nossa herança. Mas, como assevera o apóstolo, deixamos que as dádivas se enferrujassem no transcurso do tempo. Faz-se necessário trabalhemos afanosamente por eliminar a ferrugem que nos atacou os tesouros do espírito. Para isso, é indispensável compreendamos no Evangelho a história da renúncia perfeita e do perdão sem obstáculos, a fim de que estejamos caminhando verdadeiramente ao encontro do Cristo.
amado Mestre, ao nos reunirmos em Teu nome, neste lar, sabemos que Te fazes presente através dos benfeitores espirituais, dos amigos que desde a primeira hora nos acompanham, das almas generosas que estão presentes ao nosso lado, especialmente quando a dor nos toca mais profundamente, mas também quando nos reunimos para estudar, para refletir sobre os Teus ensinamentos. Por isso, Senhor, ao iniciarmos esta reunião, que é uma reunião de estudo, vamos rogar as Tuas bênçãos de amor e paz, para que durante todo o tempo em que aqui estivermos, possamos bem compreender as lições que nos envias hoje, possamos participar dessa imensa assembleia espiritual que aqui existe, que aqui se encontra, uma assembleia constituída por muitos espíritos, muitos deles em sofrimento, mas que precisam de ouvir a nossa voz, de sentir a nossa vibração, para encontrar nova força, nova esperança, nova energia no caminhar para uma nova morada do Pai. Envolve-nos, Senhor, na Tua paz e que essas energias espirituais possam continuar caindo sobre todos nós. Então, boa tarde a todos, mais uma vez, um bom ano. Começamos com esta empreitada positiva de rever a Revista Espírita de Allan Kardec e, como a Maria Emília estava a dizer, é um repositório de experiências daquilo que era a própria vida, o próprio trabalho do codificador, e logo no segundo... Portanto, começamos com o segundo ano da revista. Kardec lançou em janeiro de 1858. Hoje o nosso artigo está em fevereiro de 1859. Portanto, tinha-se passado um ano já da revista ser editada mensalmente e tinham-se passado já quase 2 anos do lançamento do Livro dos Espíritos. E, portanto, pela revista podemos ver a dinâmica, a correspondência, o que ia chegando às mãos de Kardec, as respostas que ele ia dando, os assuntos que lhe eram colocados das várias partes da França e do mundo, e é uma dessas correspondências que chega às mãos de Kardec que ele decide publicar e analisar neste número de fevereiro de 59, artigo ao qual ele deu o nome de Espíritos Barulhentos, como livrar-se deles. Trata-se, portanto, de uma carta que lhe foi endereçada por uma pessoa que ele não conhecia, mas que já teria ouvido falar dele, ou da Revista Espírita, ou do Livro dos Espíritos, e que resolve colocar a questão daquilo que se passava na sua aldeia, ou numa aldeia que ele teve conhecimento. Era a aldeia de Cougé, na comuna de Bastá, em Lot, portanto, na França. E o que o senhor conta na carta é que, a partir de determinada altura, numa dada residência, se começaram a fazer ouvir barulhos muito estranhos, muito inexplicáveis, que já duravam há 2 meses, portanto não foi uma coisa pontual, não foi algo que passasse com algum tipo de providência que tenha sido tomada. Tratava-se de golpes secos, pancadas que eram ouvidas por todos os lados. Nem sequer havia um sítio específico onde se pudesse ouvir essas pancadas. Portanto, elas ocorriam no chão, no teto, no ar, nas paredes, à volta das pessoas, como se fosse no ar.
Havia também depois a descrição de que se ouvia as passadas de uma pessoa na casa e aquela brincadeira que se faz de passar os dedos pelos vidros das janelas, o tamborilar os dedos nas vidraças. O senhor relata também que os moradores da casa não ficaram nada agradados com a situação, até porque já iam 2 meses desta paródia, que ficaram muito assustados e recorreram àquilo que era a prática comum na época, a prática religiosa dominante. Recorreram à Igreja Católica, mandaram rezar missas, mandaram fazer tudo o que fosse possível para resolver a situação. Não resultou, o barulho aumentou, as pessoas na aldeia começaram a ficar assustadas e inquietas. A polícia foi chamada a intervir para apurar a causa de tão inusitadas circunstâncias. Fez investigações, entrevistou pessoas, fez os seus inquéritos, mas não conseguiu chegar a nenhuma conclusão. Portanto, não se percebia de onde vinham os barulhos. Além disso, dos barulhos, começaram também a ser derrubados objetos. A cair objetos, cadeiras a serem lançadas, atiradas para longe. Os móveis do resto de chão passaram a ir parar ao sótão, o que poderia dar jeito caso a família quisesse remodelar a casa, mas não era o caso, portanto deve ter sido muitíssimo incómodo. As portas eram abertas e isto na presença não só dos moradores da casa, mas também daqueles que iam investigar o porquê da situação, daqueles que iam lá saber o que é que se passava, como era o caso deste correspondente de Kardec, que não era morador, mas que tinha tido conhecimento da situação e que ele próprio tinha ido verificar e assistir àquilo que se estava a passar. Bom, os mais incrédulos tenderiam, como sabemos, a atribuir o fenómeno a uma questão de imaginação, não é? Num momento em que estivéssemos menos conscientes e que ouvíssemos alguns barulhos e alguns destes fenómenos. O problema é que realmente havia esta componente muito evidente das coisas serem reviradas, dos objetos serem atirados e na presença de muitas pessoas em diversos momentos. Portanto, nada que pudesse ser planeado ou que pudesse ser, de facto, uma tentativa de embuste ou de fraude. Seguindo a máxima que Kardec utilizou desde sempre, e que é uma máxima da nossa ciência, se observamos um efeito qualquer, esse efeito tem que ter uma causa também, qualquer. Podemos não a conhecer ainda, mas se o efeito está lá, a causa também existe. E, portanto, é preciso perceber essa causa. A lógica também com que Kardec sempre tratou estes assuntos, sempre recomendando que, independentemente do fenómeno, fosse o que fosse, que fossem averiguadas todas as possíveis causas físicas, químicas, que pudessem estar a provocar esses fenómenos, essas manifestações, para garantir que não havia nenhuma razão material, concreta, que explicasse esse fenómeno, e, portanto, se não havia essa razão, só aí passar para a possibilidade de se tratar, então, da interferência do mundo espiritual, mas garantindo que não havia essas outras possíveis explicações válidas, então, com toda essa razão e com essa lógica que ele usava no seu pensamento, ele faz a seguinte dedução. Se uma fria e calma observação nos demonstra que esse efeito é independente de toda a vontade humana e de qualquer causa material, se além disso dá-nos sinais evidentes de inteligência e de livre vontade, somos então forçados a atribuí-lo a uma inteligência oculta. Quais são esses seres misteriosos? É o que os estudos espíritas nos ensinam. Além disso, esses estudos nos ensinam a separar o que é real daquilo que é falso ou exagerado, nos fenómenos cujas causas não percebemos. Se produz um efeito insólito, um ruído, um movimento, a própria aparição, o primeiro pensamento que devemos ter é que se deva a uma causa natural, por ser a mais provável.
É preciso então pesquisar essa causa com maior cuidado e não admitir a intervenção dos espíritos senão com conhecimento de causa. É o único meio de não nos iludirmos. E, portanto, era este pensamento do codificador que ele fazia questão de referir na obra básica e nestes próprios artigos aos quais ele ia dando resposta, ia referindo sempre isso. Mas posta de lado esta questão de já todos terem ido investigar e de não se ter conseguido perceber qual era o problema, além disso, o correspondente que escrevia a Kardec fazia questão de relatar que tudo tinha sido atestado por um grande número de pessoas, em plena luz do dia, que ele próprio tinha ido assistir, e que a casa fugia àquele conceito que às vezes temos da típica casa assombrada, que não tinha nada a ver com esse tipo de casas, que não era uma casa abandonada, nem tinha sido uma casa abandonada, não era uma casa antiga, não era sombria, não era escura, e tratava-se de uma casa que tinha sido recentemente construída. Ele apresentava como uma moradia risonha, com muito bom aspecto, em que os proprietários eram excelentes pessoas, pessoas de bem, incapazes de querer enganar alguém e que morriam de medo daquela situação, inclusivamente estavam apavorados. E por isso o senhor que escrevia a Kardec perguntava se havia alguma coisa a fazer e se havia algum meio de se livrarem daquilo que parecia ser então a intervenção de espíritos barulhentos. Como sabemos, e também como Kardec começa por referir na revista, e precisamente neste artigo, factos desta natureza não eram raros. Ele recebeu inúmeras comunicações fazendo referência a situações destas. Aliás, ele começou por ter contacto com os fenómenos espíritas, precisamente porque eles ocorriam e ocorriam ostensivamente, no caso dele, através das mesas girantes, mas ele diz que todos, de uma forma geral, se assemelham mais ou menos, diferindo apenas na intensidade com que se apresentam e na sua tenacidade, portanto, na força com que se fazem evidentes, com que se apresentam. Muitas pessoas acabam também, como sabemos, por recorrer ainda hoje em dia aos centros espíritas, inclusivamente, outras recorrerão a outras entidades, mas muitas recorrem aos centros espíritas precisamente porque esta matéria dos fenómenos aparentemente inexplicáveis ou não explicáveis por causas naturais continuam a ocorrer nas melhores famílias, nas melhores casas e com qualquer pessoa. Quando se limitam a alguns ruídos, coisas que desaparecem daqui para ali sem explicação aparente, mas que não causam grande transtorno, acabam normalmente por não ter grande consequência e muitas pessoas vivem até sem querer saber maiores causas, sem querer perceber as causas e vivem nessas circunstâncias muito tempo. Não causam grande inquietação. Mas quando adquirem uma proporção como a do caso desta casa e de outras, transformam-se em verdadeiras calamidades que chegam a assustar aldeias inteiras, como era já aqui o caso desta pequena aldeia. Na qualidade de estudiosos da doutrina espírita, não nos podendo ficar também apenas pela revista espírita, recorremos ao livro dos médiuns, onde Kardec acaba por explicar um pouco mais profundamente esta questão da manifestação dos fenómenos físicos e do porquê da sua ocorrência, no livro dos médiuns, no capítulo da teoria das manifestações físicas. E, portanto, neste capítulo é onde o espírito de São Luís, que sabemos que assessorava Kardec de perto na obra da codificação, vem dar algumas respostas que aqui tentamos resumir e sintetizar de forma breve e clara para percebermos melhor a causa que leva a que estes fenómenos físicos, ou como é que eles podem ocorrer. Portanto, as respostas de São Luís, aqui no livro dos médiuns, que dizem que, em primeiro lugar, o fluido universal não é uma emanação de Deus, é a criação de Deus.
Deus criou o fluido universal. O fluido universal é o quê? É o princípio elementar de todas as coisas, ou seja, é o fluido que serve de base a todos os outros fluidos que conhecemos e até daqueles que ainda não conhecemos. Portanto, é o fluido que está na base de tudo que nos rodeia, de todos. Na Terra, o fluido universal é modificado para formar aquilo que consideramos a matéria. Portanto, a matéria é também fluido universal, mas de uma forma transformada, compactada, adaptada. E se acha mais ou menos modificado, consoante a necessidade. Esse fluido universal é também a fonte da vida, é ele que anima a matéria, não é, porém, a fonte da inteligência. O perispírito é composto de quê, então? De fluido universal. É composto de fluido universal como se esse fluido universal estivesse condensado e será mais ou menos condensado consoante os mundos em que o perispírito, que é o nosso corpo espiritual, consoante os mundos em que o nosso perispírito necessita de estar reencarnado. Para o espírito produzir o movimento de um corpo sólido, como neste caso que estamos a analisar, necessita então de quê? Necessita de combinar o fluido universal, que é a criação divina, que está em toda a parte, que envolve tudo e que é o fluido que serve de base a tudo, mais o fluido que o médium emite. E só assim é possível produzir um fenómeno de efeitos físicos. O espírito retira do fluido universal o que é necessário, e o que é necessário nós não sabemos exatamente o que é, só sabemos que é daí que é retirado, mas não sabemos concretamente o quê, não sabemos dar um nome, uma explicação mais específica ainda, mas retira do fluido universal o que é necessário para dar a um objeto uma vida aparente, porque os objetos não ganharam vida, as cadeiras não se tornaram seres vivos, continuam a ser objetos inertes. Assim preparado o objeto, o espírito o atrai e move sob a influência do fluido que de si mesmo desprende por efeito da sua vontade. Portanto, há aqui a questão do fluido universal, do fluido do médium, mas também do efeito da vontade do espírito. Ou dos espíritos que estão a provocar este fenómeno. Portanto, Kardec questionava a certo ponto, então será com os seus próprios membros, porque o perispírito é o corpo espiritual, não é? Do espírito. Portanto, será com os próprios membros, com as mãos, que o espírito vai pegar nas cadeiras, nos objetos e vai arremessá-los e vai atirá-los? E esta era uma hipótese que ele colocava, mas que São Luís vem desmentir e vem dizer que, em virtude da sua natureza etérea, o espírito propriamente dito não pode atuar sobre a matéria grosseira sem um intermediário, isto é, sem o elemento perispírito que o liga à matéria. Portanto, ficou essa questão resolvida. Não há espíritos a pegarem cadeiras para as atirar diretamente como nós fazemos. Há esta junção de vontade do espírito que, como dizia atrás, atrai o objeto utilizando o fluido universal, utilizando o fluido do médio, conjugando esses fluidos, atrai o objeto, que parece que fica com uma vida momentânea, porque se está a mexer sozinho, pelo menos do que os nossos olhos podem ver, que atrai o objeto, que o move e, portanto, movendo, pode atirá-lo, pousá-lo, mudá-lo de sítio, fazer o que entender com ele, de acordo com a sua vontade. Naturalmente, sabemos que a vontade dos espíritos está sempre também sujeita à vontade divina. Os efeitos desta espécie, estes efeitos físicos, são produzidos então por quem? Por espíritos, sim, mas por que tipo de espíritos? Por espíritos inferiores que ainda não se desprenderam inteiramente da influência da matéria. No entanto, os espíritos superiores, embora não se ocupem com coisas tão materiais quanto estas, que estão muito abaixo das suas
daquilo que são também as suas funções, aquilo que têm para desempenhar, não se ocupam com estas coisas, são, comparativamente como nós na Terra, os espíritos superiores têm a força moral, como os espíritos inferiores têm uma força mais física, inerente ao seu perispírito mais materializado, mais condensado. Mas os espíritos superiores podem utilizar-se dos espíritos inferiores, que lhes estão abaixo, para então poder produzir estes fenómenos quando consideram que estes fenómenos tenham uma finalidade também ela superior. Portanto, pode ocorrer que os fenómenos sejam apenas fruto da iniciativa de espíritos inferiores, com uma certa, com toda a permissão divina até certo ponto, pelo menos, mas pode também ocorrer que estes fenómenos físicos sejam promovidos por espíritos superiores com os intermediários, que são espíritos mais inferiores, mais materializados, que vão então provocar o fenómeno. Mas sob a direção desses espíritos, às vezes até sem se aperceberem que estão a ser dirigidos por esses espíritos superiores para a realização do fenómeno. Portanto, aqui o que é que vai ser, faz a diferença? É a densidade do perispírito, se assim se pode dizer, que vai variar de acordo com o espírito, com o seu grau de evolução, com também o mundo a que está ligado, e vai variar de indivíduo para indivíduo. Com toda a certeza, nos espíritos superiores, o perispírito é mais subtil, nos inferiores, ao contrário, o perispírito é mais grosseiro, é mais denso e, portanto, aproxima-se mais da matéria, dando-lhe essa melhor aptidão para as manifestações de efeitos físicos. Tal como na Terra, quando necessitamos de realizar alguma tarefa, as pessoas com mais densidade muscular estão mais aptas a realizar certas tarefas. As pessoas com outro tipo de densidade, ou neste caso, às vezes, mais a nível intelectual, filosófico, realizam outro tipo de tarefas para as quais também estão mais aptas. Portanto, querendo um espírito elevado produzir estes efeitos, faz como entre nós as pessoas, como nós fazemos. Chama alguém que tem essa capacidade, mais muscular, digamos assim, perispiritualmente falando, dessa maior densidade e atribui-lhes essa competência para fazer acontecer esses fenómenos. Portanto, espíritos superiores têm a força moral, foi o que acabámos de dizer. Quando precisam da força mais física, chamemos-lhe assim, servem-se dos outros espíritos. Os objetos obedecem a quem? Ao ser inteligente, ao espírito. Os objetos não se movem por acaso, não desaparecem de um lado para o outro por acaso, obedecem ao ser inteligente. E o ser inteligente é sempre o espírito, que é o ser pensante. Curiosamente, o espírito pode atuar à revelia do médium. Dizíamos que era preciso o fluido do médium, mas o médium, coitado, pode nem sequer saber que está a ser utilizado. Pode estar nessa casa, pode estar na casa do vizinho, ou pode estar a não sei quantos quarteirões de distância e ainda assim ser possível ir buscar esse fluido desse médium, que é necessário para fazer este fenómeno acontecer. Portanto, o médium pode nem sequer fazer a mínima ideia que é médium e nem ser tido nem achado neste fenómeno. Não deixa de ser, na mesma, um auxiliar da manifestação deste fenómeno de efeitos físicos. Ora, o espírito, temos portanto que o espírito é a causa do fenómeno. O fluido do médium, o fluido universal, são o instrumento. Ambos são necessários para que estas manifestações possam acontecer. Portanto, isto é a base daquilo que Kardec foi capaz de concluir, que já tinha concluído, que já tinha escrito neste capítulo do Livro dos Médiuns e que continua válida e que dá resposta a estas interrogações que lhe eram colocadas, a estas dúvidas que iam continuando a surgir
ao longo dos vários anos da Revista Espírita sobre a causa e a forma como as manifestações podiam ocorrer. Segundo Kardec também, os espíritos superiores, assim como na Terra os homens sérios e responsáveis, normalmente não se dedicariam a provocar fenómenos que ainda por cima causavam um imenso transtorno à vida das pessoas. Não só à vida das pessoas, às vezes podia ser só uma pessoa ou uma família, mas à vida de uma comunidade, porque depois toda uma comunidade ficava em agitação por causa de determinados fenómenos que ocorriam. E, portanto, os espíritos superiores não tinham interesse, não se divertiam em provocar esse tipo de fenómenos, essas brincadeiras. Portanto, de uma forma geral, estes espalhafatos que eram provocados, que aconteciam e que continuam a acontecer, desejam, na sua maioria, divertir os espíritos que os provocam. São uma espécie de brincadeiras, de partidas que gostam de pregar para se animarem, para se divertirem, para verem as reações daqueles que as sofrem, porque na verdade são espíritos, conforme Kardec refere neste artigo da Revista Espírita, que estamos a analisar hoje, são espíritos mais levianos do que maus. São brincalhões, são barulhentos, como o próprio título do artigo diz, gostam de provocar espalhafato, gostam de se intrometer na vida pacífica das pessoas, gostam de brincar e, normalmente, de uma forma geral, é sobretudo essa a razão, até porque se divertem depois com o medo que provocam, com as diligências que vêm ser tomadas para descobrir a causa do que eles estão a fazer, a causa dos fenómenos. E Kardec classifica-os no livro dos Espíritos, portanto, o primeiro da codificação, na ordem dos espíritos imperfeitos e, dentro dessa ordem, na classe dos espíritos batedores e perturbadores. Estes espíritos costumam manifestar-se por efeitos sensíveis e físicos, como pancadas, movimento, deslocação anormal de corpos sólidos, agitação do ar, etc. Pronto. Há também os relatos de cobertores que são puxados, de pessoas que são empurradas para fora da cama, de sopros que se sentem, portanto, de ar na cara, enfim, um conjunto de partidas, de diabruras, diríamos nós, até próprias das crianças, traquinas, que são praticadas por este tipo de espíritos, que são batedores, que são perturbadores, que são barulhentos, que são, na verdade, ainda muito inferiores, ainda muito ligados à matéria e que assim se entretêm no mundo espiritual. Mas quais as razões para atuarem numa casa específica? Porque não é em todas as casas, não é com todas as pessoas que estes fenómenos ocorrem. A verdade é que há várias possibilidades que Kardec apresenta. Frequentemente, estes espíritos, pode ser um, podem ser vários, mantêm-se junto a um indivíduo ou a uma família e gostam de o envergonhar e de o atormentar com estas brincadeiras muito pouco divertidas para quem as sente. Por vezes acontece até que perseguem essa pessoa ou essa família de casa em casa, portanto a pessoa muda de casa e não muda o fenómeno, porque o fenómeno não estava relacionado com a casa, está relacionado com aquelas pessoas por alguma razão, aqueles espíritos estarão mais ligados àquelas pessoas. De outras vezes estes espíritos vinculam-se a um lugar, e aí tem a ver com aquela casa. Quem quer que vá para aquela casa podem mudar as famílias, ir e vir diferentes famílias, os fenómenos continuam a acontecer naquela casa. Kardec refere que, por vezes, nem sequer há um motivo dos espíritos que ele foi entrevistando, que foi conseguindo comunicar nas reuniões mediúnicas, este tipo de espíritos, por vezes, nem sequer há motivo, é uma mera questão de capricho. O espírito ocupou aquele espaço, acha que o espaço é dele, que está ali bem e portanto, para quem para lá for, tem que levar com as suas brincadeiras e com as suas partidas. O que prova, de qualquer das formas, a inferioridade deste tipo de espíritos. Não é? Por isso daí Kardec colocá-lo na ordem dos espíritos imperfeitos.
Estes são os motivos menos graves, porque depois há ainda a possibilidade de este espírito ou espíritos estarem a atuar junto daquela pessoa, daquela família, por vingança. Portanto, aí já na sequência de um processo obsessivo dessa ou de outra vida, mas estarem a atuar por vingança. Portanto, aí já passa a haver, não é uma mera brincadeira, não é para se divertirem apenas, embora lhes possa causar também diversão ver a aflição dos outros, mas é por uma questão pessoal de vingança, de ódio. Há ainda outra possibilidade, que é, em certos casos, a intenção é mais louvável. Não deixam de ser espíritos imperfeitos, mas a intenção é louvável. Porque querem chamar a atenção para alguma coisa. Querem estabelecer contacto e não sabem como. Não percebem como é que poderão fazê-lo, a não ser por essa agitação que provocam. E neste caso, podem estar também a atuar a mando de um espírito superior, como falámos há pouco. Seja para dar um aviso útil àquela pessoa ou àquela família a quem se dirigem, e vimos isso com o próprio caso de Kardec, que chegou a ouvir, enquanto trabalhava, batidas e pancadas que não conseguia perceber a razão e que veio a descobrir mais tarde que era uma chamada de atenção para aquilo que ele estava a escrever naquele momento, para ele ter mais atenção naquele momento, porque estava a cometer uma incorreção, que ele depois pôde corrigir, mas pode ser esse o caso. Pode ser para solicitarem algo para si mesmos, porque ficaram pedidos que eles gostariam de realizar e que não puderam fazer antes da morte, antes do desencarne. Há alguns deles para chamar a atenção, no fundo é uma chamada de atenção, se calhar não a mais eficaz, mas é a única chamada de atenção que eles sabem provocar, para pedir preces para si mesmos, para a condição em que se encontram, para o mal-estar em que se acham. Outros acabam por tentar provocar estes fenómenos para fazer cumprir alguma coisa que ficou por cumprir, alguma promessa, algum desejo que eles tinham de última hora, a tentativa de reparar algum engano, algum prejuízo que eles causaram e, portanto, cumpridos esses propósitos, é a forma deles descansarem e, portanto, é por isso que provocam estes fenómenos. Pode ser todo este leque de possibilidades que causam os fenómenos. Nestes últimos agora que estamos a falar, de facto, não há uma má intenção, a intenção até é louvável, mas pode ser difícil de perceber. E depois, quando podem ser mesmo comandados por esses espíritos superiores, como na obra da codificação da doutrina espírita, por exemplo, para chamar a atenção para determinados aspectos, para revelar certas realidades, a existência da vida para além da morte, que assim se faz mais ostensiva, não é? Procurar a sua causa, e portanto aí há um comando superior, uma finalidade maior para que estes fenómenos aconteçam e chamem verdadeiramente a atenção, não só das pequenas vilas, das pequenas aldeias, mas dos estudiosos, de todos os matizes. Compreendemos perfeitamente que a presença destes fenómenos e destes espíritos possa ser muito desagradável, que cause um medo enorme, mas conforme refere Kardec, de uma forma geral, não oferece perigo maior. Naturalmente, por provocarem fenómenos tão inoportunos e tão desagradáveis, desejamos que eles parem de nos atormentar, que aquilo acabe o mais depressa possível, mas muitas vezes acabamos por fazer o contrário do que deveríamos fazer, usando essas fórmulas, essas tentativas de exorcismos, de os espantar, que se for o caso desses espíritos brincalhões que estão a divertir-se com a situação, nada mais faz do que os divertir ainda mais e, portanto, até poder agravar a situação. Se tomássemos, como Kardec diz, nesses casos, é como fazer com as crianças que se portam mal e que estão a fazer disparates para chamar a nossa atenção. Se as ignorarmos, elas deixam de fazer os disparates porque percebem que não têm a nossa atenção. Então, nas palavras de Kardec, se tomássemos o sábio partido de rir das suas traquinadas, acabariam por se cansar e por nos deixar em paz. Pronto, isto no caso dos brincalhões, dos espíritos brincalhões, naturalmente percebemos que são espíritos ainda muito infantis também, espiritualmente, não é? Para ter esse tipo de comportamento, mas seria essa a possível solução nestes casos. Aqui não deixa de ser curioso
relembrarmos que ainda temos todos muita tendência de pensar que depois de morto todo o mundo vira santo. E a verdade é que não, porque quem era brincalhão e infantil e irresponsável e leviano na Terra continuará a sê-lo no resto da sua vida, que é a vida verdadeira, que é a vida espiritual, só perdeu o corpo, mas vai continuar a realizar-se, a apresentar-se e a agir da mesma forma. De qualquer forma, cabe-nos a nós, cabe ao espírita, não esquecer que se morre conforme se vive. Não há mudanças bruscas, não há mudanças de personalidade. O espírito vai continuar igualzinho a si mesmo, igualzinho àquilo que foi na Terra, como é natural e compreensível. Não é? Porque não ia mudar de personalidade só porque o corpo morreu. Porque o espírito não morreu, só acordou num outro nível de realidade. Da mesma forma, alguém responsável, alguém preocupado, alguém que é sério, jamais se dedicaria, mesmo depois de morto, a este tipo de manifestações. Há também, como falei há pouco, o caso em que um espírito pode perseguir um indivíduo ou uma família por vingança. Seja essa vingança, tenha essa vingança sido, esse desejo de vingança sido gerado nessa vida ainda, enquanto estavam todos reencarnados, ou em vidas anteriores. E temos a esse respeito um caso engraçado não tem graça nenhuma, mas curioso, no livro O Drama da Bretanha, de Ivone do Amaral Pereira, psicografado por Ivone do Amaral Pereira, mas ditado pelo Espírito Charles, em que de facto na casa da família, na Bretanha, no castelo da família, era muito recorrente haver um certo tipo de fenómenos estranhos e inexplicáveis, barulhos, ruídos, gargalhadas, que podiam inclusivamente ser ouvidos por todos os presentes e em momentos muito inconvenientes, e que mais não era um espírito brincalhão, não era um espírito barulhento, nesta classificação mais estrita de Kardec, era um espírito obsessor, sim, uma obsessão muito severa àquela jovem, que tentava causar-lhe todo o tipo de transtornos, porque ela havia infelicitado aquele que tinha sido o seu amor, o seu filho, desse espírito numa reencarnação anterior. Ela havia levado o jovem a desesperar-se e a suicidar-se, porque o traiu e o abandonou, e nessa vida o pai do jovem ainda tentou persegui-la, ainda tentou vingar-se, não conseguiu já encontrá-la, mas no mundo espiritual viria a encontrá-la e a encontrá-la novamente reencarnada nesta família, nesse castelo da Bretanha, e a continuar com os seus desejos de vingança. Portanto, aqui pode também ser um dos motivos que Kardec também refere para a ocorrência deste tipo de fenómenos. Como já dissemos, há outros motivos menos frívolos e, portanto, até compreensíveis, e quando esses dramas que os espíritos estão a sentir e que os fazem tentar manifestar-se, tentar mostrar que estão vivos, que continuam vivos, muitas vezes até aos familiares, fazer provar que não morreram, que estão vivos, quando esse desespero acalma, quando essa situação se tranquiliza, esses espíritos deixam também de provocar esses fenómenos. Muitas vezes esses fenómenos levam também a que as pessoas tenham consciência de que há essa realidade, e como dizíamos no início, é isso que faz muitas pessoas virem ao centro espírita, que tenham consciência que há essa realidade e que procurem saber porquê. Procurem saber as causas e procurem saber afinal o que é que se passa. E quando procuram saber o que é que se passa e encontram um local onde podem ser esclarecidas, todo um novo mundo de explicações, de interpretações, de perspectivas sobre a vida se abre, e aí a missão dos barulhos, dos espíritos batedores ou barulhentos, está finalizada. Porque a missão era despertar para a realidade da vida espiritual. E, portanto, quando se começa a estudar a doutrina espírita e a perceber o que é que se passa, afinal, como é que acontece, porque é que acontece, não só por isso, e muito menos por isso, mas muito mais por nos despertar
para aquilo que é a nossa realidade verdadeira, porque o tempo que passamos aqui é muito curto, o tempo que se passa na vida na Terra é muito curto, e o resto é que vai ser a continuação da nossa vida, e, portanto, para despertar para essa realidade, para despertar naturalmente para aquilo que é preciso fazer, para que essa realidade seja melhor para nós, a nossa própria transformação moral, quando as pessoas percebem isso, os fenómenos deixam de acontecer, porque a missão, a finalidade dos fenómenos foi cumprida. Depois também tem outra repercussão importante, que é fazer com que os incrédulos, ou aqueles que se consideram incrédulos, muitas vezes, perante as circunstâncias impensáveis para eles, mas que acabam por acontecer nas suas próprias casas, nas suas próprias famílias, deixem de o ser, ou pelo menos sejam obrigados a considerar outras perspectivas de vida. Portanto, estes fenómenos, apesar de serem desagradáveis, terão sempre uma componente de utilidade que é preciso aproveitarmos. Seja qual for o caso. Tratando-se de espíritos inferiores, sempre, não é? Mas obsessores ou não, manda a doutrina espírita e a caridade em geral que os tratemos a todos com os cuidados que nós próprios merecemos, na qualidade de irmãos que somos, filhos do mesmo Pai. São espíritos como nós, mais ou menos imperfeitos, não importa. O percurso é o mesmo, o caminho é o mesmo para todos, o tempo que vamos levar a chegar ao fim é que difere. Portanto, são irmãos nossos. E o melhor remédio nestes casos, seja qual for a razão para o espírito estar a provocar esse fenómeno, será sempre a prece. A conversa sincera com Deus, com os amigos espirituais, com os mentores, para nos ajudarem a lidar com aquela situação, para nos fortalecerem, para beneficiarem o ambiente espiritual da casa onde isso ocorre e para ajudarem esses espíritos que, vingadores ou não, brincalhões infantis ou não, estejam a provocar esses fenómenos, para que também eles possam ser esclarecidos, para que também eles possam ser ajudados, para que também eles possam encontrar um rumo melhor para si mesmos, para a sua evolução. Portanto, a prece será aquele remédio sem contraindicações, não sujeito a receita médica, que se pode encontrar em qualquer canto da nossa alma, do nosso pensamento, da nossa vida, e que terá sempre bons resultados. Além da prece diária proferida pelos moradores da casa, é também recomendada a prática do Evangelho no Lar, que não deixa de ser uma prece, mas que é uma prece mais estruturada, mais em torno da mensagem de Jesus, que reforçará a proteção espiritual do lar e facilitará também o esclarecimento desses espíritos que por lá nos acompanham, naturalmente. E depois, como já referimos também, o próprio estudo da doutrina espírita para aqueles que tiverem esse desejo, que tiverem essa possibilidade, e hoje em dia a possibilidade é muito maior porque já não é preciso estar ao pé do centro espírita, não é? Já se consegue estar ao pé do centro espírita em qualquer parte do mundo, pela internet, ou pelo menos não ao pé do centro, mas ao pé do trabalho que o centro produz, da divulgação da doutrina, através dos meios que a internet nos proporciona, e é esse estudo que também nos vai ajudar a perceber melhor o que é que nos cabe fazer na nossa vida. E é esse estudo que, graças a Deus, hoje em dia pode ser feito por essas inúmeras formas. O que estamos a fazer aqui hoje, os cursos, seja presencialmente, seja online, a possibilidade de ouvir outros palestrantes de outras casas espíritas, a possibilidade que temos hoje em dia de ouvir o Divaldo Pereira Franco a partir da Mansão do Caminho no nosso computador, por exemplo. Portanto, o que é maravilhoso. E também, para além disso, não esquecer o recurso que a fluidoterapia pode oferecer, através do passe, através da água fluidificada. Neste caso, estamos a referir-nos à prática espírita, na casa espírita, séria, digna, mas também a água fluidificada que se pode pôr no momento do Evangelho no lar, no momento em que fazemos uma oração e que podemos pedir o auxílio dos benfeitores para reforçarem essa água com as melhores energias para a nossa situação, para o nosso bem-estar, para o nosso equilíbrio.
Também, ainda outra receita, se assim se pode chamar, as leituras edificantes de todos os tipos, desde que tragam bem-estar, desde que apelem para a reforma íntima, para o autoconhecimento, para a meditação, para a autossuperação, para as técnicas de relaxamento, as leituras concretamente espíritas também, de todo o tipo, são tudo leituras edificantes. Portanto, há um leque variado de obras, tanto escritas por homens de ciência como por homens de religião, da filosofia, e que são extraordinárias para nos ajudar a centrar em nós e no universo. E, portanto, não há espírito batedor, barulhento ou aborrecido que aguente tanta leitura edificante. Ninguém tem paciência. Muitas vezes nós próprios, infelizmente, não temos paciência para essas leituras que nos fariam muito bem, mas, portanto, não há espíritos que aguentem este padrão, esta sintonia que vamos criando com planos mais altos da vida, pelas leituras, pela prece, pelo Evangelho, pelo estudo espírita, pelo recurso ao centro espírita. Não há espírito barulhento que não se entedie com essa nossa prática e que não nos deixe em paz. Já os espíritos obsessores que têm questões muito pessoais connosco, bom, será mais difícil, será mais longo, será mais demorado, mas também eles vão beneficiar dessas leituras, dessas idas ao centro, desses estudos, dessas palestras, desses momentos de oração. E, portanto, será sempre bom para todos os envolvidos. Para além disso, ainda outra possibilidade, não menos eficaz, que é a prática da caridade nas suas múltiplas vertentes e facetas, porque dedicar-nos ao bem nunca fez mal a ninguém, e foi essa a mensagem da Boa Nova, é essa a mensagem de Jesus, não é? A reforma íntima faz também pelo bem que somos capazes de praticar, e aí, sim, essa ação terá também uma grande influência naqueles que são os nossos obsessores diretos, pessoais, teimosos, e que vão observar em nós, nem que seja ligeiras mudanças, ligeiras diferenças daquilo que eles nos conheceram. Portanto, a religião ensina-nos a existência da alma e a sua imortalidade. O Espiritismo dá-nos a sua prova viva e palpável, não mais pelo raciocínio, mas pelos factos. Intimamente vinculada às ideias religiosas, esclarecendo-nos sobre a nossa natureza, a doutrina espírita mostra-nos a felicidade na prática das virtudes evangélicas. Lembra ao homem os seus deveres para com Deus, para com a sociedade e para consigo mesmo. Então este já não é mais o século do sobrenatural. Kardec acabou com o sobrenatural, acabou com o inexplicável, com o miraculoso. Isso deixou de existir à luz da doutrina espírita. Os factos, a sua explicação com base na lógica, no raciocínio, no estudo, as explicações que os próprios imortais nos vieram trazer e que continuam a trazer, conferem toda uma nova claridade que a doutrina espírita nos traz e que por isso nos faz sentir bem-aventurados, nos faz sentir abençoados por termos essa possibilidade de ter este conhecimento. Não por sermos melhores que outros, mas por termos esta possibilidade de conhecer a doutrina espírita e ter estes recursos ao nosso dispor, de perceber o que é que acontece, como é que acontece, porque é que acontece, o que é que podemos fazer. Então não há obrigatoriedade, não há imposição sequer de nada, mas perceber que o que nos cabe na vida é sempre e acima de tudo esse aperfeiçoamento moral através da prática das virtudes evangélicas, que foi o que Jesus nos veio dizer. Esse já seria um grande passo para milhões de seres neste momento encarnados no nosso planeta. Comecemos por nós. Não temos todos de ser espíritas por enquanto são ainda uma minoria, mas ter a possibilidade de o ser é realmente uma oportunidade e uma bênção, porque tem o potencial enorme de nos ajudar em todos os ramos da nossa vida, em todas as circunstâncias, em todas as situações. Para quê? Bom, na verdade, apenas para irmos crescendo de uma forma mais rápida, mais fácil, de preferência menos dolorosa, no que depender de nós, e só assim nos sentiremos
verdadeiramente em paz. E vamos perceber isso tanto melhor quanto mais cansados estivermos. Quanto mais cansados estivermos da nossa imperfeição, mais pressa vamos ter em nos aperfeiçoarmos, mais pressa vamos ter em querer conhecer mais, em saber mais, em procurar como podemos evoluir. E essa evolução vai sempre depender do nosso cumprimento das leis divinas, do nosso cumprimento dos deveres para com Deus, para com a sociedade e para connosco mesmos. E só esse cumprimento desse dever nos vai conferir essa paz, que é a paz interna, que é a única que é capaz de nos trazer felicidade. Porque não há felicidade no meio da inquietude, não há felicidade no meio da ansiedade e da consciência pesada. Então o estudo da doutrina espírita traz-nos esta melhor possibilidade de praticar aquilo que é o que se espera do verdadeiro cristão, que é a prática do dever, do amor, da caridade, mas connosco mesmos também, connosco, com os outros, com a sociedade, com essa ligação com Deus. E sempre que o nosso exemplo, seja por ações, seja por palavras, seja por pensamentos, se aproximar um bocadinho desse que foi o exemplo do Mestre Jesus há 2000 anos, então, nesses momentos, vamos estar a continuar a fazer acontecer o Natal na Terra. O Natal foi há muito pouco tempo, mas sempre que conseguimos fazê-lo, nós estamos a fazer acontecer o Natal, porque nos estamos a aproximar de Jesus e estamos a permitir que Ele se aproxime de nós. Então, que esse caminho que o Mestre nos deixou, que é o melhor caminho, porque é o guia, portanto o guia indica-nos sempre o melhor caminho, o caminho da verdade, da verdadeira vida, que é repleta de paz e que nos leva a ser verdadeiramente felizes, possa acontecer-nos a todos neste Natal de todos os dias que quisermos fazer acontecer em 2021. Muito obrigada. Há uns anos, um familiar de um companheiros nossos aqui do nosso centro viveu uma situação muito semelhante, ou dentro do mesmo estilo, surpreendendo-se, por exemplo, por levantar-se de manhã e descobrir e verificar que um frigorífico grande, em vez de estar na cozinha como tinha ficado quando todos se deitaram na véspera, estava na sala. E é esse apenas um de muitos outros fenómenos provocados por estes fenómenos físicos que a Cláudia nos explicou tão bem, que Kardec nos explica tão bem e que independe, tal como estava ali projetado, independe da presença física e próxima do próprio médium e, portanto, é um fenómeno perfeitamente explicado pelo nosso mestre Kardec e por esta doutrina espírita que nos aconchega ao coração e acalma as ansiedades do nosso pensamento, da nossa mente, porque encontramos a explicação lógica para os fenómenos. Isso só nos pode trazer essa serenidade, essa tranquilidade de que a Cláudia partilhou connosco. Então temos aqui um tema para pensar em muitos fenómenos que acontecem na nossa vida ou na vida de familiares, de amigos, de conhecidos e que são fáceis de explicar. Se sairmos da nossa ainda muita arrogância, achando que sabemos tudo, na verdade, quando lembramos o filósofo que afirmou quanto mais sei que nada sei, assumindo essa humildade de tudo quanto nos falta conhecer para compreender a natureza de todas as coisas, refletindo e mantendo essa humildade de alma, nós acabamos por encontrar a explicação e portanto, encontramos a tranquilidade para essa lógica de todas as leis que, sendo divinas, são perfeitas, são explicáveis, são naturais. Acontece somente que nós ainda somos tão imperfeitos, ainda somos tão ignorantes das leis que regem
todo o universo e todas as coisas, do infinitamente grande ao infinitamente pequeno, que temos, que os colocamos, questionamos muitas vezes, criando indecisões, criando inquietações perfeitamente desnecessárias, quando confiamos nesse princípio inteligente, causa primária de todas as coisas, a que chamamos Deus. Então, com esta serenidade que alcançamos sempre que encontramos a explicação lógica para todas as coisas, vamos então terminar a nossa reunião de hoje, novamente, rogando aos benfeitores espirituais, agradecendo aos benfeitores espirituais a sua presença, o seu carinho, as suas dádivas de amor e paz, para todos nós que aqui nos encontramos na Casa Espírita, no plano físico e no plano espiritual, mas também para todos os nossos irmãos que nos acompanham nos seus lares, para todos os seus familiares, para todos os nossos irmãos, espíritos desencarnados, ligados a cada um de nós, a cada um desses irmãos, também nas suas vidas, de acordo com os compromissos, as apostas, os desafios colocados para esta reencarnação. Agradecemos-te, Senhor, a oportunidade de, nesta existência, encontrarmos a doutrina espírita, a oportunidade de a estudarmos, a oportunidade de continuarmos presente aqui na Casa Espírita, refletindo, estudando e colocando nas nossas almas essas lições que nos envias sempre. Permite, Senhor, que o nosso lar espiritual possa continuar a ser um porto de abrigo, onde se acolhem os nossos irmãos em sofrimento, mas possa também ser um farol que ilumina o espaço a longas distâncias, em particular levando essa luz espiritual a todos os lugares onde existe a dor, onde exista qualquer forma de aflição. Irradia, Senhor, o teu amor, as tuas bênçãos e a tua paz a todos os nossos irmãos que se encontram confinados nos seus lares devido aos problemas da atualidade. Que a paz de Jesus possa permanecer nos corações de todos e que as vibrações de amor e paz permaneçam sempre, irradiando sobre todos nós. Gratos estamos, Senhor, por mais esta oportunidade de aqui nos encontrarmos, de estudarmos, de pensarmos em Ti, nas Tuas leis. Muito obrigada.